E tem também a nossa conversa sempre muito proveitosa com a nossa Rejane, porque a psicologia, gente, classifica como tóxica a pessoa que pensa de forma negativa e se comporta de modo prejudicial para os que vivem ao seu redor. Normalmente, elas causam desconforto e sofrimento, porque além de serem negativas, são também depreciativas, manipuladoras e abusivas com o outro. Quem vai conversar com a gente é a nossa querida Rejane. Como nós vamos falar sobre esse assunto com ela que está chegando aqui agora. Bom dia, Rejane. Bom dia, Cleide. Tudo bem, minha linda? Tudo em paz. Graças a Deus. Mais uma vez estar aqui num dia tão festivo, num momento tão bacana, Brasil ganhando. A gente já começou a semana bem, né? Graças a Deus. Senta aí, querida. Ô, Rejane, eu estava falando aqui no começo do programa, você ouviu, né? Eu falando sobre as coisas ruins que a gente já passou esse ano, né? E coisas preocupantes, principalmente a questão do clima no mundo inteiro. Mas quando a gente vê uma partida de futebol, o que dá na gente? Dá uma alegria, até os mais incrédulos já começam a se refazer, né? Mas não é legal? O ser humano, ele gosta, ele acha prazeroso esse momento, essa oportunidade de que a gente chama de unificação. Todo mundo se envolvendo pelo mesmo propósito, que é torcer pelo Brasil. É tão vibrante. O Brasil, que é um país tão lindo, mas ao mesmo tempo tão cheio de contrastes. E aí vê a gente conseguindo ter destaque no mundo em uma coisa que é tão nossa, que é o futebol. E agora com o futebol feminino também, dando um show. Isso é de entusiasmar, isso é de preencher a vida com alegria. Então, viva as meninas! Viva as meninas! Ô, Rejane, o que é uma personalidade tóxica? Isso é um transtorno ou é uma característica? Então, vamos entender um pouquinho essa história. Quando a gente fala de transtorno, fica parecendo algo, né, de uma doença, algo assim. E não tem nada que coloque lá. Nem no DSM, que é o Dicionário das Doenças Mentais, nem no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, não tem nada lá com essa nomenclatura, personalidade tóxica, não. É um jeito de ser que algumas pessoas têm e que a gente da psicologia chama isso de neurose mesmo. É um padrão de enxergar a si mesmo, o mundo, os eventos da vida por um viés. E a pessoa acaba se colocando no mundo, convivendo com as pessoas de uma maneira muito disfuncional. Porque ela atrapalha, ela preenche o ambiente, contamina o ambiente com esse olhar distorcido que ela tem. E aí causa esse embate, né, de conviver com essa pessoa dentro daquele jeito de funcionar dela que não é muito legal. Por isso que leva esse nome, personalidade tóxica, que pode ter vários tipos. Quais, por exemplo? Olha, dependendo eu já vi autores classificando personalidade tóxica em 6 possibilidades, 10, então... Mas, no geral, é aquela tendência de reações negativas que todos nós, seres humanos, temos, só que essas pessoas têm numa intensidade mais, numa frequência mais intensa e numa intensidade maior também. Então, tem aquele perfil da pessoa muito agressiva, muito irritadiça, muito nervosa e muito agressiva. Tem o perfil da pessoa muito ciumenta, tem o perfil da pessoa muito invejosa, tem o perfil do negativo, o que tudo vai dar errado, pessimista, tem o perfil do carente, do vítima, do muito crítico. Então, aí, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de reações comuns ao ser humano, só que para essas pessoas isso é numa intensidade ainda maior. Você falou do crítico. Geralmente, essa pessoa, quando ela é muito crítica, ela vai criando dentro do ambiente familiar ou de trabalho, ou entre amigos, uma coisa assim que a gente sente pesado. E a gente usa esse termo, nossa, hoje o ambiente tá pesado. Isso aí vai reverberando mesmo? Então, vai. Sabe, ela contamina, gente, falando num linguajar bem corriqueiro, ela faz aquele climão. Você já viu que tem pessoa que quando chega, a gente meio que tem que pisar em ovos para lidar com ela? Ela é tensa. Ah, tá. É ruim, né? É difícil, dá trabalho. É difícil de lidar com pessoas assim. E elas vão deixando o ambiente de um jeito tão ruim que acaba que as pessoas
naturalmente começam a se afastar mais delas, porque fica difícil ficar convivendo constantemente com pessoas com esse perfil. Mas acaba que na vida a gente sempre, o convívio humano é necessário, seja dentro de uma família, seja dentro de um grupo de trabalho. Então, a gente tem que conviver com as pessoas em alguns momentos de uma forma quase que impositiva, assim, a gente vai ter que conviver, mas driblar esse jeito tão disfuncional não é uma tarefa muito fácil. E como é que uma pessoa que sabe, eu vou te dar um exemplo que eu vi acontecer, eu estava numa sala de consultório e uma moça saiu de outro consultório chorando e foi conversar com a atendente, e eu estava muito perto, eu ouvi a conversa, ela falou, olha, esse médico me tratou muito mal, porque eu perguntei para ele assim, eu tenho que vir fazer o curativo? Ele falou assim, não, você vai ter que fazer botar bobs no seu cabelo. Tipo, deu uma resposta assim, bem grossa e nervoso. Quando você convive com uma pessoa assim, que você está num ambiente de trabalho, seja um atendente, um garçom, um atendente de loja, a gente leva isso para a chefia ou a gente afasta daquele lugar? O que seria melhor? É difícil, né? Então, não é? Acho que a primeira... Você deu um exemplo muito legal, Cleide, assim, porque é uma situação que como é que a gente vai ter controle? Porque se eu conheço a pessoa e tudo, eu mais ou menos já sei que ela funciona naquele formato. Mas, às vezes, do nada, eu recebo ali, sei lá, de um profissional que eu fui procurar o serviço dele e tal, eu recebo uma patada dessa, né? Um comportamento tão equivocado. Primeira coisa que eu acho que tanto ajuda o ser humano. Gente, se a gente der conta de cada vez mais fazer essa separação subjetiva, isso é muito legal. É uma forma da gente se proteger, se blindar mais, que é entender que o outro, ele está falando muito mais dele do que de mim. Eu acho que essa é a primeira sacada que a gente tem que ter para dar conta de se aproximar ou de lidar, de conduzir uma reação tão equivocada dessa de um jeito mais preservado e falar assim, gente, ele está falando dele, ele não está falando de mim, não. Sei lá o que está acontecendo dentro da vida dele, sei lá o que parece na cabeça dele, mas isso me ajuda a falar assim, ao invés de me absorver com aquilo e ficar remoendo aquela situação na minha cabeça, ele não tinha direito, mas por que ele falou aquilo comigo? Ao invés de fazer todo esse volume, eu tentar apartar um pouquinho mais disso e falar, olha, é dele, isso aqui não sou eu. Mas isso que você colocou, isso é uma maneira de você se proteger ou isso é verdade? Ele está falando mesmo é dele? Ele está falando é dele. É dele. Cleide, olha só que interessante. Então, gente, imagine aqui. Eu estou dando esses exemplos, eu acho que todo mundo que está em casa consegue buscar alguém que você conheça aí, que tem esse perfil. Você não conhece alguém que tem um perfil, assim, muito reclamão? Tudo reclama. Sabe aquela pessoa que você fala assim, e a vida, vou levando. Né? Esperando a morte chegar. Aquela pessoa... Tem gente que tem um perfil muito irritadiço, né? E aí você já fala assim, vamos ver como é que vai estar hoje. Se vai estar bem, se não vai estar, como é que vai... Né? Muito agressivo. Tem aquela pessoa muito vítima, tem aquela pessoa muito invejosa. Então, na hora que a gente vai dando essas narrativas, você com certeza conhece pessoas que têm essa tendência tóxica. Essas pessoas estão falando de uma realidade interna delas. Sem sombra de dúvida. Isso dá conforto, né, gente? Tá dentro delas. Uma pessoa muito crítica, uma pessoa muito... tudo que você vai propor, ela fala, não sei se vai dar certo, acho que não é bem assim. Uma pessoa muito negativa, pode ter certeza, ela tá pondo para fora o que ela tem dentro dela. É uma pessoa que vê a si mesma, vê o mundo e a vida através dessa lente. Essa lente de pessimismo. Então, isso muito nos ajuda a conviver com as pessoas, porque a gente precisa conviver. Mas você disse aí, Rejane, que ela está vendo a si mesma. Será que está vendo mesmo? Bom, aí é uma pergunta, será que ela tem consciência de que ela é assim? Seria mais ou menos isso. Não necessariamente. Tá. Não necessariamente. Tem algumas pessoas... Gente,
Tem algumas pessoas que até percebem assim, não, eu sei que eu sou meio reclamona, eu sei que eu sou meio nervosa mesmo, mas não tem dimensão da intensidade que isso é e da repercussão que isso tem no outro. A dimensão total disso, eu não acho que ela tenha tanta clareza, porque se tivesse tanta clareza, teria uma chance maior dela, inclusive, buscar ajuda, tentar se deslocar dessa posição subjetiva tão ruim. E são pessoas que muitas vezes não fazem isso. Então, não fazem isso porque não percebem o quão elas são neuróticas, né, dentro delas e o quão elas são disfuncionais no mundo. Uma pessoa que fica observando muito o outro e vê que aquela pessoa que está perto dela, ela é repetitiva. Aí ela olha com aquela cara de... Ai... Você percebe quando você faz. O corpo fala. A cara fala mais ainda. Essas pessoas que são impacientes com o outro também são tóxicas? Também. É claro. Olha a dificuldade que a gente... O jeito que você foi falando, Cleide, a expressão que você foi fazendo, ela faz isso, ela faz aquilo, ela é repetitiva, ela é impaciente. Isso traz repercussão. A questão é que a própria pessoa, aí vem aquela pergunta sua, a própria pessoa pode ser que ela não tenha tamanha dimensão do que ela provoca ali no ambiente. Por isso que é difícil. E aí o ser humano faz uma questão que é complicada. A gente cai naquele desejo fantasioso do outro mudar. Não, mas eu torço tanto, se Deus quiser, uma hora, aquela pessoa tão negativa vai ter um olhar melhor, aquela pessoa tão arisca vai ficar apaziguada, aquela pessoa tão cheia de inveja vai se entusiasmar com os meus voos e tal. Gente, vamos lá. Não dá pra gente... A gente até pode torcer para que a pessoa fique melhor, porque ela ficando melhor para ela vai ficar melhor para mim, isso é muito legal. Mas não dá pra gente ficar numa torcida para que o outro melhore de uma maneira mágica. Tem uma fala que eu acho interessante, que é assim, quando a gente está lidando com uma relação, né, na verdade existem 3 itens. Existe o eu, o outro e o nós. Então, quando eu estou convivendo com uma pessoa tão tóxica assim, e aí nesse caso não é uma pessoa de um convívio esporádico, igual aquele exemplo lá do profissional. Uma pessoa que eu tenho ali que tem um convívio mais frequente, um familiar, um amigo, um colega de trabalho e tudo mais. Quando a gente vai para essa pessoa, eu preciso dar conta de enxergar que o jeito disfuncional dela se pôr no mundo fala mais dela do que de mim, esse é um ponto importante, mas também ela me traz uma demanda de eu conseguir me posicionar melhor. E aí que eu acho que é uma questão que as pessoas podem também ter uma dimensão. A gente muitas vezes, quando a gente percebe o outro melhor, a gente tem uma chance maior de ser um pouco mais precavido, preventivo. Então, vocês concordam comigo? Olha só, vamos lá. Eu sei que tem uma pessoa que eu convivo e que ela tem uma fala de muita queixa e ela é muito invejosa. A gente automaticamente começa o quê? A aguardar mais tempo para contar alguma novidade. A gente faz isso como reação. Se tem uma pessoa ali que é muito agressiva, a gente muitas vezes fala assim, gente, hoje eu dou conta ou eu não dou conta de me aproximar dela? Se eu der conta, eu até me aproximo mais. Mas se hoje for muito para mim, eu me resguardo mais. Então a gente vai aprendendo a lidar com aquela pessoa de uma maneira menos tensa para nós. É o caminho que a gente tem, porque senão a gente começa a apartar todo mundo da vida e isso é muito complicado. Não dá pra gente ir separando. Eu só vou conviver com quem eu tenho identidade, sintonia, tarará. O mundo não é feito disso. E eu vou ser bastante provocativa agora, mas eu acredito muito, vou falar pelo menos um dado pessoal. Nos meus processos de muita terapia, análise, autoconhecimento, espiritualidade, enfim, eu fui dando conta de dimensionar o quanto eu dei saltos de evolução pessoal, dando conta de administrar melhor as pessoas tóxicas que eu tinha em volta de mim. Elas foram, sim, parece uma fala muito, mundo de Poliana, mas não.
elas de verdade foram pessoas que conseguiram promover em mim uma aprendizagem que não foi fácil de ser conquistada. Tá? Então, eu consegui me aproximar de uma pessoa que era sempre muito reclamona e dar conta de falar, ela está falando dela, não está falando de mim, e dar conta de me posicionar de vez em quando com leveza, de vez em quando com firmeza. Eu consegui trabalhar em mim comportamentos de muita de maturidade. E refletiu nela? Que refletiu nela. E de repente, não é que eu provoquei a melhora nela, não, mas de alguma forma eu apresentei para ela assim, olha, comigo tem hora que o seu jeito ali não vai funcionar legal, e elas percebem isso. Então tem uma coisa também, eu já comentei essa frase aqui no programa algumas vezes, ninguém mantém um comportamento se não estiver ganhando alguma coisa com ele. Sim. Então essas pessoas acabam ganhando em algum momento. É como se eu tivesse aqui, na hora que vem para mim, eu conseguindo fazer a leitura e conseguindo bancar aqui um jeito de ser mais assertivo, a pessoa aos poucos vai entendendo comigo, né? Eu não sou plateia para sua neurose. Tá, agora nós falamos bastante do outro, que é tóxico, mas será que nós somos também? Só tô vendo o outro. Quais são as minhas toxicidades? Maravilhoso, porque isso é muito interessante. A gente tem uma facilidade enorme para enxergar lá no outro o problema. Mas, gente, quais foram os perfis que a gente viu aqui? Agressividade, inveja, ciúme, carência, vitimização. Isso é do humano. E quantas vezes nós também, de uma maneira às vezes não tão clara para a gente mesma, a gente também pode ter uma toxicidade frente a algumas pessoas. Vou dar alguns exemplos corriqueiros, assim. Uma mãe super protetora, ela tá tendo um comportamento tóxico para o filho. Um chefe que não aceita a opinião de algum colaborador, ele tá tendo uma atitude tóxica ali naquele ambiente de trabalho, né? Um familiar que não aceita a opinião do outro, que, enfim, quantas vezes que a gente tem também atitudes tóxicas em relação às outras pessoas. Então, eu acho esse tema muito interessante para a gente ter o olhar reflexivo lá no outro, mas, acima de tudo, para a gente também se dimensionar. O ser humano tem o lado A e o lado B dele, mas como é bacana quando a gente reconhece e, acima de tudo, tentar entender por que será que eu tenho esse movimento de pensamento, de comportamento, de reação emocional? O que eu preciso trabalhar aqui dentro de mim para conseguir arrumar uma outra forma de me colocar na vida de uma maneira bem menos neurótica? Jesus Cristo disse orai e vigiai, mas na verdade orai e vigiai vossas tendências? Olha, falando até na parte de Jesus Cristo, assim, por uma coincidência absoluta, porque esse tema a gente já tinha definido antes, né? Mas ontem, na missa, na homilia da missa foi a parte do evangelho separar o joio do trigo, né? E aí, na verdade, teve toda uma questão muito bacana, pelo menos da missa que eu assisti, que foi... não é assim, tem um momento de fazer isso, tem o aguardar, não é de uma maneira aleatória. Então, entender, gente, que as pessoas estão em processos de maturidade emocional distintos. Isso não tem nada a ver com idade. Você pode, às vezes, conviver com uma pessoa de uma idade cronológica avançada, mas emocionalmente ela ainda está num processo muito pouco desenvolvido dessa maturidade. Então, cada vez mais, quanto mais a gente se desenvolve na nossa maturidade emocional, a gente consegue enxergar o outro com mais leveza, dar conta de enxergar o ponto positivo que ele tem, porque mesmo uma pessoa com uma personalidade muito difícil, tem momentos que ela é muito bacana. Tem momentos que ela é muito legal e dá conta de encontrar isso, de colocar mais holofote no momento positivo que ela tem. Então, quanto mais a gente trabalha isso dentro da gente, parece que a gente clareia internamente, mas a gente dá conta de enxergar o melhor do outro também.
Olha, adorei quando você disse que o problema está no outro, não é na gente. Então, que isso diminua a nossa carga de culpa. Sim. Ah, será que eu estou provocando essa pessoa? Nossa, e por que ele está comportando assim comigo? Então, adorei, né? Você disse muito bem. O problema é com ele, não é com você. Mas a gente continua amigo dele. Isso! E a gente consegue enxergá-lo para além dessa neurose, que eu acho que é o principal. Não colocar tanto holofote e falar, puxa, tem dramas dele, mas tem coisas que são positivas e vamos dar conta de filtrar. E, é claro, se posicionar de uma maneira assertiva para que a gente tente ali encontrar um caminho mais inventivo e funcional de relação. Muito obrigada pela sua participação Obrigada, hoje. Uma Cleide. boa semana. Para nós. Que o Pai Eterno te abençoe cada vez mais. Amém.